Boa noite, doutora Cássia, tudo bom? Boa noite. É uma satisfação poder contar com a sua presença. Agradeço por ter aceitado o convite que nós fizemos para essa conversa de hoje. Ai, novamente. Então, como o tema diz respeito à sua expertise, né, que é a questão da área médica, eu estou aqui hoje mais pelo convite e também para, se houver alguma possibilidade de dar alguma contribuição, participar. Mas quero deixar a senhora aí à vontade para conduzir a nossa conversa de hoje, dentro do que a senhora tiver planejado para apresentar para nossos companheiros aqui de jornada. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Boa noite. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos internautas na noite de hoje, para conversarmos um pouco sobre esse tema, que é um tema que nos diz muito respeito, não é? Não só porque nós somos vitalistas, né? Defendemos a vida, mas também por conta do paradigma médico-espírita, nós temos uma visão do ser integral. Quando a gente abraça o paradigma médico-espírita, você está olhando o ser humano como ser integral. E esse tema, ele é muito especial. A doutora Marlene Nobre, e eu trouxe alguns apontamentos para discutir com vocês, especialmente do livro da doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida. Quem não conhece esse livro, eu recomendo que vocês possam ler esse livro, porque é extraordinário. Ela editou esse livro já tem algum tempo, no ano 2000, portanto já tem 21 anos, mas ele é muito atual. E aí quem deseja estudar, porque ela faz um levantamento de toda a vida, e eu gosto demais, porque ela começa neste livro falando sobre o início da vida. E ela fala, e algo que muito recente a doutora Ivênia comentava isso, que desde 1943 que os cientistas se debruçam, e o primeiro congresso foi um congresso na Irlanda sobre o que é a vida, não é? Então, e 40 anos depois, eles fizeram um novo congresso e continua essa incógnita, porque realmente é muito complexo. E essa complexidade da matéria viva, ela é uma grande incógnita, né? E segundo a doutora Marlene Nobre, a hipótese que mais se aproxima da hipótese que os espíritos nos trouxeram, especialmente na obra de André Luiz, é a hipótese da doutora Lee Margulis, onde ela fala que os seres proteicos, o citoplasma, ele veio primeiro do que os seres, do que o núcleo, os seres nucleotídeos, né? Então, significando o seguinte, primeiro é a célula, apareceu primeiro a célula que não tinha núcleo, ou seja, primeiro o metabolismo, e depois veio a reprodução. E isso é muito interessante porque a doutora Marlene nos fala que a célula ovo é herdeira de bilhões de anos de evolução. Então, nós vamos partir daqui. Esse é um assunto muito interessante, porque quando nós estamos falando sobre a vida, e naturalmente nós estamos aqui numa conversa, num debate, onde nós defendemos aquilo que acreditamos. Nós não queremos entrar em discussão, cada um tem o seu lado, cada um tem as suas convicções, mas nós defendemos a vida, né? Nós defendemos nessa abordagem. Então, a primeira vez que eu vi a doutora Marlene Nobre falando sobre isso, eu gravei profundamente o que ela dizia o seguinte: nós estávamos num grande auditório, no Anhembi, uma sala, um auditório com 1.800 pessoas, e ela olhava assim para todas as pessoas e dizia assim: vocês já se deram conta da diversidade do ser humano? Quando você olha para cada pessoa, inclusive na sua própria família, existem pessoas que com a mesma genética, mas são profundamente diferentes, não é?
não só do ponto de vista biológico, aparência, mas do ponto de vista de psiquismo, da sua estrutura interior. E quando você olha isso, você vê realmente que a evolução na Terra, nós estamos há bilhões de anos nesse processo. Então é algo extraordinário. E quando quem conhece biologia sabe disso, quando você vê a célula ovo, essa herdeira de bilhões de anos, que quando ela chega dentro do útero, ela nesse momento ela já é nórula. Ela é um aglomeradozinho onde ela tem mais ou menos umas 12 partes, e aí ela começa um processo extraordinário de desenvolvimento. É recapitulando a vida na Terra. E é um processo tão rápido que tem um vídeo extraordinário que diz 9 meses em 4 minutos. Vejam, bilhões de anos em 9 meses. A gente repete a evolução na Terra. E é um processo tão rápido, tão intenso, que quando você estuda esse processo, você fica estarrecido com tamanha delicadeza, ao mesmo tempo um avanço de engenharia que somente milênios de anos pode fazer isso. Né? Então, a doutora Marlene, nesse livro, O Clamor da Vida, ela nos diz o seguinte: por que o espírita é contra o aborto? Aqui entra o paradigma médico espírita, minha gente. Primeiro, a vida é um bem indisponível otorgado por Deus. O próprio Jesus disse que a gente não poderia acrescentar um fio de cabelo, né? Isso significando que até hoje o homem ainda não tem essa capacidade, né? A gente não pode acrescentar, ou seja, é um bem disponível que Deus nos deu. Tem um planejamento superior. Inclusive, meus amigos, o doutor Michael Beer, ele diz que a vida tem um planejamento inteligente. Isso também quem nos fala, a própria doutora Lee Margolin fala, o próprio doutor Bruce Lee, que também é um grande estudioso da biologia da crença, também fala desse planejamento inteligente da célula. Independente das pessoas acreditarem ou não em espiritualidade, mas hoje já se sabe que você não pode colocar, por exemplo, tipo uma caixa que você coloca ácido nucleico, balança, e ao acaso se forma. Não é assim, não se consegue. Então, realmente, a vida tem um planejamento superior. Todo espírito tem o direito de passar pelo crisol das reencarnações. Cada um de nós, a nossa vida, por ser um dom de Deus, é muito especial. Durante toda a nossa trajetória de vida na atual encarnação, é claro que você, ao observar uma pessoa, você vê o extraordinário potencial de cada pessoa. Quando eu era estudante no Recife, eu me recordo que uma das primeiras aulas que nós tivemos de semiologia terapêutica, né? E uma pessoa muito humilde chegou e nós estávamos, naquela ocasião, os estudantes ficavam, nós éramos 2 fileiras, o professor na nossa frente, o paciente entrava e nós estávamos observando como o professor tirava a anamnese do paciente, né? Tirava a história clínica do paciente. E esse senhorzinho, muito humilde, e eu me recordo com uma camisa bem gilhada, não é? Na sua humildade, ele entrou, olhou para cada um de nós e disse: doutores, podem perguntar o que quiserem, eu sei de tudo. Naquela hora eu fiquei olhando para aquela pessoa, né, muito simples, não é? E fiquei assim, meu Deus do céu, quanta sabedoria, porque uma pessoa humilde, semi-analfabeto, ele olha assim e diz: sei de tudo. Sim, de fato, aquela pessoa sabia de tudo, porque dentro dele
existe uma sabedoria universal. Cada um de nós tem essa sabedoria universal. Agora, acessar essa sabedoria é que precisa a gente ainda aprender. Mas nós temos no nosso inconsciente essa certeza de que nós conhecemos e temos essa sabedoria. Portanto, cada um de nós, de vidas sucessivas em vidas sucessivas, vai acumulando conhecimentos. E cada vez vai se tornando melhor, mais sábio, crescendo em moralidade, crescendo em amor. Então, todos temos esse direito. E isso está nas leis morais, a lei de sociedade, a lei de igualdade que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos. Né? Todo zigoto ou célula-ovo é um sujeito de direito. Hoje a gente já sabe, pelas pesquisas dos pediatras, pelas pesquisas do psiquismo do feto, que a célula-ovo, o DNA do zigoto, ele já vem com todo um preparo. Dentro do seu DNA existem mensagens para a construção de proteínas. E essas proteínas, por sua vez, que hoje, depois que se descobriu o proteoma, né? Porque antes a gente pensava que ao descobrir o gene, ao descobrir a molécula da vida, né? Ao descobrir o DNA, a gente ia descobrir tudo, o código de Deus. Mas descobrimos mais além, que as proteínas são mais importantes. Por isso que voltamos àquilo que falávamos no início. Em primeiro lugar, as proteínas. Não é? E aí vem também a vida, segundo Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. Então, essa vida ela vem passando de planeta em planeta, vem passando no universo inteiro. E isso é extraordinário, você se lembrar de que você é um ser universal, que tem essa sabedoria universal. De repente, você, com tantos problemas na vida, e nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, você olha para o céu, olha para as estrelas e diz, nossa, eu sou um cidadão universal. Como é grandioso o mundo lá fora. E os problemas que eu tenho aqui são tão pequenos, não é? Quando a gente amplia a nossa visão. O reconhecimento dos direitos do embrião deficiente ou não. Então, de fato, com o conhecimento que nós temos das vidas sucessivas, nós sabemos que a vida na Terra, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e que algumas escolhas equivocadas que nós fizemos no passado são implantadas no nosso inconsciente como mágoas, como manchas, como sombras. E essas manchas e sombras, elas precisam ser iluminadas. E essa iluminação, ela vem com a vida. Então, muitas vezes essas escolhas deficientes nos fazem reencarnar com defeitos, deficiência, mas a pessoa traz, como é um ser que tem uma sabedoria universal, ele, apesar de ter alguma deficiência, mas ele tem um cabedal de conhecimento outro, não é? Quantas pessoas que não são belas, têm deficiência, mas têm um extraordinário poder de compreensão, às vezes são exímios músicos, têm outros talentos que aqueles que têm corpo saudável não têm. Então, isso demonstra a sabedoria universal, não é a sabedoria de Deus. O respeito ao feto, a grandeza do contínuo feto velho, até o velho, porque a semente de uma árvore, ela tem dentro de si guardado uma árvore imensa, por exemplo, a semente de um carvalho. E o feto, ele tem guardado dentro de si toda a estrutura do adulto que vai num crescendo até ancião. Então, não existe separação, é um contínuo, desde o fetinho até o idoso, até o ancião. É uma pessoa ali.
E essa pessoa precisa ser respeitada, né? O espírito abomina a violência. Então, quando a gente, a propósito do aborto intencional, a doutora Marlene nos fala aqui que o aborto intencional, se essa célula, ovo, é uma herdeira de bilhões de anos da evolução, é uma violência atentar contra ela. E aí é uma reflexão para todos, não é? O espírita, ele defende o amplo programa de planejamento familiar. Então é importante nós defendemos, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos verificando que a vida é planejada. Se existe um planejamento inteligente, nós também precisamos nos planejar. E ela fala também, a doutora Marlene, um pouco mais adiante, por que o materialista deve ser contra o aborto? Porque a vida é um bem indisponível, como já tínhamos falado. A vida é uma concessão de Deus. O sistema de vida na Terra foi planejado. Há um planejamento inteligente e a teoria darwiniana da evolução não explica a maquinária perfeitamente organizada da célula viva, nem a macroevolução, nem os sistemas altamente complexos e sofisticados, como, por exemplo, o nosso olho, como a coagulação sanguínea e tanto mais. Quando nós estudamos anatomia e a própria fisiologia, nós ficamos, à medida que nós estudamos, nós ficamos surpresos e encantados. Há um encantamento com a engenharia divina, como que foi tudo planejado de uma forma tão especial, que cada molécula, cada enzima, cada sistema que foi se formando. Por exemplo, agora mesmo nós estamos sentados, ouvindo, conversando aqui, mas o nosso organismo está funcionando a todo vapor. E nem sabemos. O nosso cérebro, comandante central, está passando em revista todo o sistema de gases que o nosso corpo está passando pelo sangue, os hormônios que estão sendo utilizados, se o sistema renal está funcionando direito, se está passando bastante, se a creatinina, que é o metabólito do organismo, ela está em nível alto ou não, se o ácido úrico daquela carne que você se alimentou e foi exagerada, se ele subiu muito. Então, tudo isso está acontecendo sem você tomar a menor consciência disso. E essa célula individual, e isso porque exatamente essa célula individual aprendeu, desde primórdios da evolução, que viver em sociedade é melhor, que respeitar uns aos outros é melhor. E todas juntas, a nosso favor, trabalham no nosso organismo. Dizem meus irmãos, dizem os psicólogos transpessoais que a gente deveria todos os dias escolher um horário do nosso dia para agradecer a nossas células por todo esse bem que elas nos fazem, porque você nem se dá conta de que seus órgãos, suas células, esse ordeiro sistema que opera para você, trabalha diuturnamente. E a gente, às vezes, não tem nem um minuto de gratidão. Não é por Doutora Kátia, e a propósito dessa meio que autonomia das células, né? A gente percebe isso desde o momento da concepção, né? Porque exatamente. Tem um estudo muito interessante que eu acho de um cientista, de um pesquisador chamado Shabazz, que ele junto com os colaboradores, eles conseguiram isolar em fertilização in vitro, né, uma célula ovo, e a partir dali, mesmo fora do ventre da mãe, fazer com que ela fosse se multiplicando apenas em uma incubadora com nutrientes que reproduziam o ambiente do ventre materno, e assim levaram esse desenvolvimento fetal até a 14ª semana. E só interromperam
a pesquisa por questões éticas, né? Uhum, Mostrando assim exato, que há tanto a autonomia da célula, pelaquela necessidade que ela tem de se multiplicar e de fazer com que a vida continue isso, progredindo, como também a independência, né, do corpo da mãe. Porque exato, muito se fala nessa questão de dizer que meu corpo, minhas regras, né? Mas não é bem assim, o exato. corpo da mulher não é o corpo do Do feto, bebê, né? exatamente. Essa realmente é uma questão, quando você se debruça sobre esse estudo da vida e o respeito pela vida do outro, porque realmente a responsabilidade, na medida que a gente se conscientiza da vida, você adquire responsabilidade. E responsabilidade com a vida, com o coletivo, com o todo. Então, aí você passa a refletir nessa questão de que você é responsável também pelo outro, não é? Fora isso, nós temos, que nós vamos discutir aqui, toda uma questão de quando você olha para o lado espiritual, que você olha o ser como um, um indivíduo, como um indivíduo, um espírito eterno, você vê que aquele ser, você muitas vezes, por exemplo, a mãe no caso, já que tocamos nesse assunto, já vamos adentrar nisso aí, o planejamento da família, ele é feito antecipadamente. E como espíritos eternos, nós vivemos dependendo do outro, ao lado do outro e semeando amor. E muitas vezes esse semear amor, às vezes é até equivocado, porque tem gente que acha que ama tanto que mata, não é? Então, esse é um amor equivocado, é um amor doente ainda. Então, quando nós nos comprometemos com pessoas a quem devemos esse amor e nos comprometemos no mundo espiritual por vivermos juntos, por acolher, por dar amor. E quando nós, de forma infantil, de forma de um psiquismo imaturo, recuamos, negamos ou destruímos alguém, certamente nós nos comprometemos com aquela pessoa, com aquele ser, com aquele espírito, não é? E, naturalmente, o amor negado, o amor roubado, o amor destruído, ele tem consequências, não é? E nós vamos ver mais isso daí. Então, o embrião, ele é uma diversidade que precisa ser respeitado, né? Porque ele é a nossa riqueza coletiva. Imagine, quando eu fiz, sabe, Davi, quando eu fiz psicologia, eu fiz dois cursos que foram muito importantes para mim como oncologista, psicologia transpessoal e a neurolinguística. Então, alguns comportamentos que nós temos, muitas vezes, quando você se contrapõe àquele comportamento, é que você vê o quanto você estava equivocado. Por exemplo, acontece isso muito com as mulheres. Tem mulheres que são muito zelosas e gostam de sua sala limpa e gostam de tudo arrumadinho, porque elas são muito visuais. E o marido é o que a gente chama de uma pessoa senestésica. É aquela pessoa que gosta de chegar, tirar o sapato, sentar no sofá e ficar à vontade. Aí entra em atrito. É uma briga dos dois, porque um é visual e o outro é senestésico. Então, às vezes, os psicólogos, não é, da neurolinguística, eles dizem assim, e é atrito entre marido e mulher. E aí eles dizem assim, imagine que o seu sofá está limpo, tapete impecável, mas não tem ninguém para pisar. Não tem ninguém para se sentar naquele sofá. Então é isso, quando a gente deixa de ter aquela oportunidade, é que você valoriza.
Olha, eu já tive vários casais. Quando a gente fala assim, aborto, eu fico me recordando dos casais que desejam desesperadamente um filho. E que nós fazemos tudo, e muitas vezes até a pessoa faz uma, duas tentativas de fertilização assistida e não consegue. Porque muitas vezes tem imperativos espirituais que aquela pessoa, aquele casal não terá condições de gerar filhos, né? Então isso é uma dor muito grande. Então quando a gente se debruça sobre esse tema, é que a gente vê que realmente quanto compreendemos mal a vida e o quanto nós precisamos crescer em altruísmo. Porque muitas vezes esse comportamento é gerado por um psiquismo imaturo, por uma incompreensão psicológica, um momento onde a pessoa está olhando apenas aquele momento e não olha todas as consequências daquele ato. Então, realmente é muito delicado, né? Porque realmente a violência é incompatível com a lei da vida. Existe uma lei que eu acredito que muitos já conhecem e que já ouviram falar, ou quem nunca conheceu, é bom estudar, a lei de ação e reação. A lei de ação e reação vem realmente da física, né? E realmente tudo, porque o universo é tão bem estruturado, tão bem planejado, que precisa dessa lei de ação e reação. Tudo que fazemos tem uma consequência, como o Chico dizia. A semeadura ela é voluntária, mas a colheita ela é necessária. Você semeou, você vai colher. É obrigatória, não é? Então, se você colhe pedras, não é? Se você colhe destruição, você naturalmente sobra um pouco, porque essa é a lei de ação e reação. Se você semeia bulbos de tulipas, naturalmente você vai colher tulipas, não é? E isso pode as pessoas pensarem assim, isso daí é coisa de religioso. Não é, é a vida que diz isso. Porque quando as pessoas acham que como até agora, isso é um questionamento que já vem de muito tempo, mas os livros de obstetrícia são taxativos. A vida começa no momento que o espermatozoide e o óvulo fundem. Ali começa a vida humana. E não daí a algumas semanas, ou quando o bebê nasce, não. Começa no momento, isso é taxativo, no momento que o espermatozoide e óvulo se fundem. E é um trajeto maravilhoso, porque muitas vezes, minha gente, existe algo que é assim, belíssimo. Quando ocorre a conjunção carnal, que o espermatozoide penetra no útero, na entrada do útero tem uma estrutura chamada livro da vida, que é no ístimo do útero, que é esse vaso precioso que a natureza nos deu. Então, aí, nesse local, é como que existisse, assim, apartamentos, locais onde os espermatozoides entram. E ali, ele vai iniciar uma trajetória dificílima. Não é à toa que nós precisamos de milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo apenas. Ele começa uma trajetória, assim, uma luta pela vida, em busca. E é como se o útero estiver com as paredes ainda, o endométrio estiver proliferativo, é como se tivesse uma parede lisa, ele não consegue subir. Apesar das forças de contração, porque o esperma ele tem uma substância que faz uma força de contração para ajudar os espermatozoides a subir, ele não consegue, então precisa estar propício. O endométrio precisa estar veludado. Fora isso, quando ele vai subir, nós temos alterações no útero, alterações anatômicas, alterações hormonais, alterações bioquímicas, forças agressivas que pode ter bactérias, vírus, tudo isso para impedir aquela subida. Mas ele consegue subir. E ele consegue subir e sobe. Quando chega no ósteo,
nós temos duas trompas. E muitas vezes, quando a gente faz um espermograma de um homem, às vezes você vê espermatozoides lentos, espermatozoides irregulares, espermatozoide que tem direcionamento errado. Então, eles ficam atordoados, não sabe para que lado vai. Mas segue um quimismo celular e são atraídos pelo óvulo. E ao serem atraídos pelo óvulo, apenas um de milhões consegue entrar no óvulo. Veja que jornada. A vida é uma luta constante. Se nós agora, ainda como adultos, nós achamos, nossa, como é difícil viver. Imaginem vocês, milhões de espermatozoides lutando para chegar lá no óvulo. Mas tem um que é especial. E aquele penetra e a vida começa. Então, é uma trajetória extraordinária. E como falei para vocês, formou a célula ovo, ele começa a descer pela trompa até chegar nesse vaso extraordinário que é o útero. Doutora Cátia, eu me recordei agora de uma vez que eu estava fazendo uma palestra do Alberto Almeida, doutor Alberto Almeida, e ele falando que o curioso de tudo isso é que mesmo com toda essa dificuldade, para que um seja o escolhido para chegar, nem sempre aquele que chega é o mais forte, né? É o mais forte, exatamente. Nem sempre é o mais forte. Daí porque nós vemos que às vezes tem pessoas que nascem com deficiências físicas. Então, ele fala assim que a gente percebe que o trabalho que tem por trás, do lado espiritual também, né? Porque se fosse escolher, exato. Mais apto, você diria, vai nascer belo, alto, loiro, dos olhos verdes, ou então moreno, um moreno bonito, tudo, etc. Mas não é assim. Existe um planejamento. E muitas vezes aquele que vence a batalha, aparentemente seria o que não teria chance de vencer, né? Não, é aquele que vem com a deficiência física, vem com a deficiência mental ali gravada nos cromossomos, né? Exato. E a gente vê o trabalho que tem por trás, nos bastidores espirituais. Exato. Então, realmente, na obra de André Luiz, existe um trabalho belíssimo, né? Dos engenheiros espirituais em busca. Olha, eu imagino, quando eu li André Luiz, ele ficando encantado no centro de formação, não é, com os engenheiros, os mapas do cromossomo. Eu fiquei imaginando, quando eu comecei a estudar anatomia, eu fiquei encantada com o corpo humano, como a natureza proveu de uma forma tão bela e tão sábia. Imagina no mundo espiritual, como ele viu, né? Tudo iluminado, e a escolha dos genes que vão levar à frente a sua prova, o que você vai precisar, porque cada um de nós traz na vida o que precisa para evoluir. E vejam que planejamento. Muitas vezes a gente vê isso. Aqui, alguns anos atrás, né, nós trouxemos aqui, muitos anos, Davi, nós trouxemos aqui um músico espírita, o Sibelius. E esse rapaz, né, você ouviu falar, né? Esse rapaz... Assisti na época. Assistiu, né? Esse rapaz, ele tinha, minha gente, algumas deficiências. Ele começou, até 4 anos de idade, ele não falava. E aos 4 anos de idade, o pai era músico, tinha um piano em casa, ele senta no piano e começa a tocar, não é? E aprende a tocar de ouvido. E a música, a gente ficava assim, embebecido vendo ele tocar, o quanto aquilo era especial para ele, não é? O quanto a música era a vida dele. Então, muitas vezes, um espírito que teve a sua caminhada na trajetória nas artes, mas tem algo para trabalhar numa próxima encarnação, ele vem com algumas deficiências, mas a arte vai ser o seu grande resgate de amor. Por isso, mais uma vez, falando o que você estava falando, que não é aquele espermatozoide mais apto, mas é aquele que vai propiciar que aquele espírito possa evoluir dentro do planejado. Então, isso é extraordinário, né?
No livro, eu gostaria muito de falar para vocês, tem uma passagem que eu gosto demais, que fala sobre o padre Domênico, e quando o padre Domênico ele pede para encarnar, quantas pessoas no mundo espiritual não conseguem penetrar na vida? Precisa ter a lei de merecimento, precisa ter a necessidade daquele espírito encarnar e a aceitação de cada um. Então, o padre Domênico, depois de grandes dificuldades, ele diz o seguinte: como recomeçar? Isso é da obra do André Luiz. Ele diz: não seja a recordação angustiosa um obstáculo insuperável. Cada um de nós traz esse esquecimento. Mas muitas vezes, falando do aborto intencional, esse esquecimento, o espírito ao encarnar, que ele adentrou o útero para um novo começo, naquele desejo de uma nova oportunidade, de um recomeço, e aquele recomeço lhe foi negado, muitas vezes esse espírito ele não tem evolução suficiente para o perdão. E não tendo evolução suficiente pelo perdão, tem a mágoa. Olha, se nós, não precisa muito, minha gente, nós vamos no trânsito e de repente nós estamos muito tranquilos, ouvindo uma música suave. Você colocou ali uma música suave. E alguém dá uma freada, bate no seu carro e já sai dizendo impropérios contra você, dizendo que a culpa foi sua. A maioria das vezes a pessoa se revolta e sobe dentro de você a adrenalina e aí vem aquela tempestade emocional. Vocês imaginem alguém que lhe foi roubado uma oportunidade e de todas as formas, né? Depois de muito planejamento e de alguém que disse: venha que eu vou lhe ajudar, venha que eu vou lhe amar. E aí foi roubado. Então, quando aquele espírito já tem uma evolução suficiente, ele consegue perdoar. Mas quem não tem, é semelhante àquele que já aconteceu muito aqui na nossa cidade, que traz aquela mágoa guardada e de repente um acidente do trânsito, ele está tão irritado e tão desequilibrado que puxa uma arma. Então é semelhante. E acaba danificando aquele que o feriu. Isso é que nós vamos ver nas várias patologias. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos e em vários livros sobre as consequências do aborto. Em primeiro lugar, as consequências psicológicas, porque a mulher, de fato, nós temos um psiquismo maternal de muitas encarnações. Então, quando esse psiquismo maternal ele é quebrado, existe uma dor, um luto. E a mulher, de fato, ela tem uma consequência psicológica disso. Então, são as síndromes pós-aborto, o luto incluso, depressão, ansiedade, culpa, hostilidade, distúrbio do sono, fumo, álcool, mudança de hábito alimentar, dificuldade de manter relacionamento, tendências suicidas e aversão ao parceiro. Especialmente quando é o parceiro que obriga a mulher a abortar. Aí passa a ter uma aversão. O Dr. David Ferguson ele fez um trabalho mostrando que as mulheres que submetem-se a aborto têm 30% mais chance de terem problemas mentais que as mulheres que nunca passaram por um aborto, pelo evento estressante. Isso foi feito um estudo com 500 mulheres, além da depressão profunda. Mas a gente, no consultório, já encontrei vários pacientes com esse problema e é possível reabilitar psicamente essas mulheres. Porque o trabalho de amor, ele consegue tirar essas dores psicológicas. Muitas vezes a pessoa fez um aborto na juventude e ela nunca esquece.
E eu já tive pacientes assim, com menstruações dolorosas e, e um fluxo muito intenso. E quando a gente vai conversar, adentrar sobre esse problema, nós vamos encontrar essa dor psicológica lá atrás, não é? Mas é possível reabilitar essa mulher. Eu já consegui, com o trabalho de dedicação, de solicitar, faço um trabalho de caridade junto a outras mães, a mães das maternidades que necessitam. E isso daí já consegui muitas meninas, muitas mulheres que se reabilitaram, algumas até se tornaram espírita da vida. Depois disso, o trabalho de caridade, ele consegue apaziguar essas dores psicológicas, né? A pessoa se sente mãe também dos filhos dos outros. Uma Doutora Cátia, ocasião, pode concluir, depois eu falo. Conclui. é porque eu vou responder uma questão que o Lua Porto, a Lua Porto fez, né? Fique à Sobre vontade. aborto espontâneo. Uma ocasião, eu atendi uma senhora que ela já estava no 8º aborto espontâneo. E aí eu disse para ela, eu disse, olha, você sabe que às vezes existem várias explicações para o aborto espontâneo. Existem as explicações científicas, que são as alterações, as síndromes de autoimune, existem as alterações virais, as alterações de infecções, as alterações hormonais, várias que provocam o abortamento espontâneo. Mas existe também a explicação espiritual, porque muitas vezes aquela vida que nós roubamos, na lei de merecimento, na lei de ação e reação, nós não, até a gente resgatar, a gente não tem a possibilidade de receber novamente. É como algo que é privado de nós e a gente sofre por aquilo. Porque, na verdade, meus irmãos, a lei de Talião, ela é uma lei divina, é uma lei para Deus, não é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para nós humanos que não temos a consciência da justiça como um todo, não nos é permitido. Mas para os códigos penais da vida futura, da vida espiritual, ele de fato existe. Porque é a lei de ação e reação. Então, muitas vezes, nós, de vidas passadas, nós não conseguimos trazer alguém para os nossos braços e retiramos inúmeras vezes. Ou tiramos a vida de outras formas, não só como aborto. Porque aborto é uma escolha equivocada e em vidas passadas, a grande maioria das mulheres já fizeram. E aí vem toda uma problemática de malformação do útero, problemáticas de dificuldade de engravidar, alterações das trompas, a trompa obstruída, útero bicorno, útero de Delfo, várias alterações, inclusive tumores, benignos e malignos, né? E isso pode acontecer. Não necessariamente todo tumor, é por conta disso, não necessariamente, mas pode acontecer. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que possibilita que nós, mesmo que tenhamos feito algo contrário à lei de Deus numa vida passada, a gente consiga resgatar através do amor de trazer esses filhos para os nossos braços. Sim, é possível, após 3 abortos espontâneos, uma gravidez de risco e conseguir essa felicidade, bem como eu tive uma paciente que tinha uma diabetes a glicemia muito elevada. E essa glicemia muito elevada fez um abortamento. Mas hoje a medicina evoluiu e nós temos a gravidez, a obstetrícia das gravidezes de risco. E nós temos profissionais que habilitados para acompanhar a grávida de risco.
e trazer a vida, que isso é maravilhoso. Pois não, Davi, você ia fazer uma pergunta. Só completando também essa questão do aborto espontâneo, eu acho interessante lembrar que, embora tenha esse lado muito forte da possibilidade de a mulher ter abortado na vida passada, a gente tem que lembrar também da possibilidade de aquele espírito que vai encarnar ter sido um suicida, por exemplo, né? E às vezes nem é o lado da mãe, ou então às vezes é o lado dos dois, né? A mãe que abortou, a mãe que abortou em vida passada, junta com aquele filho que na vida anterior cometeu suicídio, por exemplo, e precisa reequilibrar o seu padrão vibratório para na posterior encarnação. Por isso às vezes acontece, como falou o nosso companheiro que está assistindo aí, que depois de 3 tentativas conseguiu a gravidez, né? E pode até ser, não tem como garantir isso, né? Pode até ser que seja o mesmo espírito que tenha tentado várias vezes encarnar. Exato, pode ser. Até encontrar aquele padrão vibratório adequado, harmonizar aquela vibração para poder encarnar. E também tem o caso daqueles espíritos que são mais raros, mas acontece também, que a gente vê até no livro dos Espíritos falar sobre isso, de espíritos que estão ali já ligados ao corpo, no feto, está se desenvolvendo, e por um motivo qualquer desistem de encarnar por algum medo, por algum receio, terminam desistindo de encarnar e abandonam o que para eles também vai trazer uma consequência ruim depois, né? Para o seu, por ter abortado, ele ter se abortado, digamos assim. Né? O que é sempre negativo para ele também. Mas eu queria eu queria só lembrar que no livro 50 anos depois, Emmanuel chama a atenção de que muitas vezes o espírito, que esse aborto espontâneo, o espírito estava necessitando, às vezes foi um suicida de vida passada, e o suicídio, minha gente, não é só aquele que deliberadamente tira a vida. O suicídio ele pode ser por alimentar, por diversas formas. Aquela pessoa que realmente desiste da vida por conta de uma depressão, existe vários tipos de suicídio. O próprio André Luiz, quando ele dizia que era chamada de suicida, quando você não cuida direito do seu corpo físico. Então, Emmanuel chama a atenção que, às vezes, o espírito ele precisa daquele tempo. Um aborto espontâneo é o tempo que ele precisa para completar aquela encarnação anterior. E aí, numa próxima, ele vai conseguir, porque ele já fez essa ponte de vibração para se reabilitar, não é? Isso daí é extraordinário. Bem como, Davi, eu quero aproveitar e chamar a atenção dos nossos amigos internautas, porque tenho no livro Reencarnação do Brasil, o professor Hernani, ele fala de um caso de um rapaz que se suicidou involuntariamente, ele tomou um raticida, e a irmã, depois de muito tempo, ele conseguiu que a irmã o recebesse como filho. Ele era o irmão caçula. Recebesse como filho. Naturalmente que esse desequilíbrio que ele teve já era a mente dele desequilibrada. E ele, como ele foi acolhido, quer dizer, no caso, a irmã, por amor, acolhe aquele espírito, ainda com o seu psiquismo doentio. E ela cresce em amor e acolhe aquele que necessita se reabilitar. Sim. Eu queria fazer uma observação assim, um pouquinho acerca dessa questão da ligação entre o dano à saúde mental e o aborto, né? Porque estudando um pouco, apesar de não ser minha especialidade, mas estudando um pouco sobre o assunto, eu vi que em 2008, a Associação de Psicólogos Americana divulgou um estudo informando que não conseguiu evidenciar uma ligação direta entre isso, né? Mas, detalhando essa pesquisa, outros estudiosos mostram que essa associação ela restringiu muito o campo pesquisado, se limitando a menos de 50% do tipo de aborto. Eles mais ou menos que direcionaram a pesquisa por interesses políticos, né? Por outro lado, nós temos inúmeros estudos em diversos países que chamam muita atenção, e um que me achei muito curioso destacar foi um na Finlândia, com milhares de mulheres
demonstrando um acréscimo de mais de 650% de chance de cometer suicídio. Aquela mulher que praticou um aborto em relação a uma mulher que não praticou. Achei muito curioso também um dado que veio de um estudo da Bielorrússia sobre o efeito flashback, que muitas mulheres que cometem aborto, elas terminam voltando com o tempo até aquela mesma sensação do momento do aborto, as contrações, às vezes a angústia de ver a criança sendo abortada, de ver o sangue sendo derramado, né? O que as leva, em muitos casos, até a evitarem certos comportamentos sociais, a abandonar o emprego, por exemplo, quando uma colega de trabalho engravida e ela não consegue ficar ali lidando com aquela situação. Casos de mulheres, por exemplo, que rompem até amizades com outras mulheres que acabaram de ter filho, porque ela não consegue ficar convivendo com aquele bebezinho todo o tempo lembrando do ato. A frustração é muito grande. Todo o tempo lembrando do ato. Inclusive, quando a mulher ela tem um ovo cego, uma mola, até isso também tem essa sensação de frustração de não conseguir. Porque esse sentimento de maternagem, de maternidade, ele é muito forte na mulher, não é? E isso que você falou, ele é muito interessante, Davi, que eu queria chamar a atenção dos nossos amigos, que nós temos no nosso corpo sensores na pele e que é altamente sensível. Isso é tão importante porque até o toque, se você toca alguém com delicadeza, aquele local vai ficar com uma sensibilidade guardada, uma memória sensitiva. Então, você imagina com uma mulher que entrou numa clínica de aborto e muitas vezes em condições adversas, maltratadas ou escondida, porque muitas vezes a gente sabe que é nessa situação, e não é tratada com delicadeza, com suavidade e com o merecimento até de um ser humano, a marca que fica no corpo dessa mulher, não só no psiquismo, mas no corpo, nesses locais sensíveis. Então, às vezes, a mulher já não consegue ter uma vida sexual saudável. Tenho diversos casos de exemplos, né? Porque, como vocês sabem, eu já estou na medicina, eu tenho 40 anos, 41 anos de profissão. Então, a gente vê casos e casos que comprovam isso. Pessoa que foi submetida a um abortamento e tinha uma dor crônica na fossa ilíaca direita, porque aquilo ali era uma somatização que a pessoa coloca no corpo para se livrar daquela dor interna. Então, são casos e casos, porque o psiquismo humano ele é muito vasto. Tanto é que, quando a gente estuda, né, a psicanálise, você vê que o Freud ele faz uma comparação do nosso psiquismo com o iceberg, e um terço só é o que é consciente. Então, vocês imaginam o que está para baixo. Quantos segredos, quantos traumas, quantas sombras tem no inconsciente de cada um de nós. Então, o ser humano é muito complexo, né? E por isso mesmo a gente não pode separar a medicina estritamente do corpo, só do corpo, sem a medicina espiritual, medicina da alma. A gente tem que olhar a pessoa como um todo, porque essa pessoa, de fato, ela não precisa nem falar, o corpo dela já diz, a expressão facial já diz, a dor demonstra, o seu corpo grita, fala da dor que ele vai na alma. E tem muitas mulheres também que terminam se arrependendo na última hora e não tem como voltar atrás. Teve um caso que eu vi de uma mulher, uma americana, que ela foi a uma clínica de aborto e lá ela dizia que era como se fosse assim, aborto em escala industrial, né? Ficava apenas um médico entrando de sala em sala, acho que mais de 10 salas por andar, e elas eram posicionadas ali, cada mulher em uma salinha, e aquele médico ia entrando em uma sala e chegava lá com a máquina, em poucos minutos, ou menos de minutos, extraía aquele bebê de lá e já passava para aquela do outro lado. De sucção. E ela narrando a angústia dela de ouvir aquela máquina funcionando no começo do corredor e cada vez mais se aproximando da sala dela. E ela, na dúvida
de se iria fazer mesmo ou não, e não tinha ninguém para poder ela conversar ali naquele momento, e o médico entrou, foi lá, fez a sucção e saiu, e quando ela se viu ali praticamente violentada, né? E aí se arrependeu depois, mas o ato já estava feito. É uma marca, né, que realmente fica profunda. E muitas vezes essas dores psicológicas se transformam em dores crônicas que vão somatizar no corpo e, às vezes, realmente uma dor psicológica. E o pior, Davi, é que, às vezes, a pessoa nem percebe que aquilo ali precisa ser tratado. E passa a vida inteira com problemas psicológicos, com problemas de relacionamento, por conta de uma dor que está guardada. E como nós temos hoje uma gama de medicamentos antidepressivos, medicamentos de ansiolítico, tudo, é muito fácil uma medicação, só que a dor é interna e ela não vai embora. Enquanto o ser não se iluminar interiormente, essa dor, ela não desaparece. E o pior é que muitas vezes a pessoa até adormece ali um pouco a consciência, mas daqui a 15, 20 anos que vai despertar, né? Aquela situação da culpa, né? Que fica ali adormecida. E, inclusive eu estava vendo sobre essa questão de transtorno de estresse pós-traumático, que nem sempre ele se desperta nos primeiros meses, né? Exato, houve uma pesquisa, por exemplo, com ex-combatentes do Vietnã, em que mais de 40% dos transtornos desse tipo, quando eram diagnosticados, já estava com mais de 5 anos de passar da guerra. Em alguns casos, até com mais de 20 anos, é que as pessoas começavam a verificar que por trás de todo aquele sofrimento ali tinha esse transtorno lá na origem da guerra, né? Então, da mesma forma, também acontece com essas mulheres que praticam aborto e que, em muitos casos, só daqui... Na verdade, essa dor crônica, ela está dependendo da intensidade do trauma que aconteceu, da forma como aconteceu. Se é uma coisa que foi deliberado, que a pessoa queria porque queria fazer, ela vai passar algum tempo anestesiado, como você disse, como se aquilo não tivesse existido. Se livrou de um problema. Só que aquilo vai se manifestar mais adiante. Agora, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que esse resgate para a mulher é na encarnação seguinte, é imediato. Porque o dano à vida, como nós lemos anteriormente, os relatos da doutora Marlene, a vida é inalienável. Você não pode privar alguém de viver e de passar pelo crisol das reencarnações, de crescer. É como se você tivesse roubado a alma do outro, não é? E aquilo ali é um dano muito grande para a vida eterna. Então, é preciso que a gente realmente compreenda que a misericórdia de Deus, que nos dá várias possibilidades. Você sabe que eu tive uma paciente que ela teve um tipo diferente de câncer, que era um câncer no abdômen, um câncer raro. E ela se culpava. Veja, ela tinha uma filha e se culpava de ter praticado um aborto antes dessa filha. E eu conversava com ela, isso está no meu primeiro livro. Eu conversava com ela e dizia, olha, Deus é muito misericordioso, Ele lhe perdoou porque Ele lhe deu uma filha em seguida. E ela dizia, mas eu não me perdoo. E tanto é que ela não se perdoava, que ela, com aquela consciência de culpa, implantou nas suas células uterinas uma doença, que levou, pouco a pouco, a um tipo de câncer raro. Né? Doutora Kátia, e era justamente isso que eu ia pedir para a senhora agora. Como estamos já chegando perto de 1 hora, queria pedir para a senhora falar um pouco sobre essa relação entre câncer e a prática do aborto. E também a questão em casos posteriores de gravidez, que acontece muito caso de nascimento precoce, né? De mulheres que abortaram quando conseguem engravidar posteriormente. Na verdade, vejam,
As alterações, quais são as alterações de um aborto intencional no útero? Endometrite, peritonite, esterilidade, a pessoa ter outros tipos de alterações que levam à esterectomia, aderência, perfuração uterina, lesão na bexiga, nos ureteres, hemorragia, choque, morte materna e câncer, que não necessariamente o câncer é só por conta disso, né? Existem várias explicações para a explicação. Emmanuel nos diz que as doenças de longa duração são doenças kármicas, né? E o câncer é uma delas, né? Então, não necessariamente é só do aborto. Nós fizemos outros delitos à área genital e aí leva à patologia, não é? Mas, muitas vezes, é por isso que um ato de amor cobre a multidão de pecado. Muitas vezes, a misericórdia de Deus nos possibilita. Mesmo mulheres que tiveram câncer, elas engravidam. Mesmo mulheres que têm esses problemas, dessas patologias, elas podem engravidar. Porque, por conta disso, se você tem, os espíritos nos dizem que você tem atitudes amorosas, atitudes de amor em movimento em relação ao próximo, e aquilo se reverte para você. E acaba você tendo o merecimento de fato, de novamente trazer a vida. Mas você fez uma última pergunta, além desse... A relação que pode haver entre quando a mulher engravida a segunda vez. Ela fez o primeiro aborto, depois na segunda gravidez, em muitos casos acontece de ter um nascimento precoce da criança, né? Esse nascimento vem muito por conta dessas alterações. Primeiro, a alteração vibratória no chakra genésico. E essa vibração, a alteração da vibração no chakra genésico, vem uma alteração no corpo físico, com endometriose, endometrite, várias patologias dentro do útero que pode possibilitar um descolamento prematuro de placenta, a própria placenta prévia, alguma alteração do cordão umbilical que possibilita aquela gravidez ter um parto prematuro. Uma outra relação também que eu vi pesquisando um pouco, que eu achei interessante destacar, quanto ao autismo, né? Eu vi que existem 4 estudos lá nos Estados Unidos que apontam uma forte relação entre a experiência do aborto na mãe e a ocorrência de filhos nas gestações seguintes que nascem com autismo. Né? Eu acho assim, ainda muito poucos casos, sabe, Davi, para a gente levantar essa questão. São muitos poucos casos. Na ciência, a gente precisa, você sabe, de um N muito grande porque às vezes a população confunde e pode entender de forma equivocada que todo autista seja essa alteração. Então, é preciso um trabalho maior para a gente concluir isso. E aí, para a gente se aproximar das considerações finais, para não ficar muito demorado, tem 2 perguntas que fizeram aqui, se a senhora pudesse responder. Uma, a Lídia Brito, do Monte, perguntou: a questão do aborto pode ser vista igualmente ao infanticídio, que a mulher se desfaz da criança logo após o parto? É um infanticídio. Na verdade, ela é considerada pela espiritualidade superior, é semelhante. Porque e a outra? É uma violência, realmente, de um ser que não pode se defender. E a outra, da Patrícia NB46 aqui, pergunta assim: e a adoção, na mesma encarnação, resgata de alguma forma essa responsabilidade espiritual? Com certeza, Patrícia, porque é uma atitude de amor, e eu sempre digo para as mães que eu atendo que eu estimulo adotar. E aquelas que adotam, quando a gente conversa, você vê que o amor, às vezes é igual e às vezes é até maior. Eu tenho uma amiga que ela adotou um casalzinho, aliás, são 2 gêmeos, né? Gêmeos univitelinos, 2 rapazinhos. E ela me disse que o amor que ela tem por eles é maior do que os filhos biológicos. Por quê? Ligação espiritual. São filhos do coração.
Então, independente de ser biológico ou não, o amor, ele é de ligação espiritual. E com certeza a adoção tem esse amor de trazer esses seres que fizeram parte de nossas vidas passadas, que são nossa família espiritual, para junto de nós novamente. Doutora Kátia, o tema ele é inesgotável. É esgotável. Ouvir a senhora é maravilhoso, mas para a gente não passar muito da nossa hora, que é sempre a nossa proposta, eu queria pedir à senhora para fazer umas considerações finais para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje. Gente, uma coisa importantíssima, nós estamos... Eu sempre, as lives que eu tenho feito ultimamente, que eu tenho estudado muito sobre isso, nós estamos vivendo num momento sobre a lei de destruição, não é? Que também é uma lei de renovação. Em outros momentos da humanidade, por exemplo, nas guerras, onde muitas vidas foram ceifadas, de repente, vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial houve um boom de nascimentos, porque a sociedade necessitava de novas vidas. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a gente mais do que nunca, nós temos que abraçar a causa da vida e lutar pela vida na Terra, não é? Porque é a nossa humanidade, a nossa espécie, é a diversidade de amor entre as pessoas. Então, eu quero deixar o meu abraço, o agradecimento a você, Davi, agradecimento a todos que estão aqui conosco, porque vocês não imaginam, minha gente, essa corrente de amor e corrente de bem. Mesmo que vocês estejam aí, na casa de vocês, em qualquer lugar, nessas ondas de pensamentos, essas ondas, elas circulam e se propagam. E é extraordinário esse movimento. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado também, doutora Kátia. Quero dizer a quem participou da nossa live de hoje e não participou das anteriores sobre o tema do aborto, estão gravados aí no Semeador Espírita. Tem uma que foi feita em fevereiro, que é uma abordagem mais na visão jurídica e espírita, no mês aliás, no mês de janeiro. No mês de fevereiro a gente fez uma visão mais relacionada, mais com relação à psicologia transpessoal, falando do aborto também, e agora com a doutora Kátia, a visão mais médica e espírita. Então fica o convite para quem não assistiu, assistir, e quem já assistiu, compartilhar com os amigos, para que a gente possa levar essa mensagem mais longe. Doutora Kátia, agradeço muito a disponibilidade da senhora, a senhora trouxe muita informação importante para todo mundo, fico muito feliz de contar com a sua presença. E para encerrar, queria pedir para a senhora fazer a nossa prece final, por favor. Perfeito. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos, abrir nosso coração para a ternura do médico divino. Mestre de amor e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua condução, pela maravilhosa oportunidade que temos de enlaçar tantos corações amigos, encarnados e desencarnados. Nós te rogamos nesse momento, Senhor, por todas as mãezinhas no mundo inteiro que perderam seus filhos e neste momento choram. Te rogamos por aquelas que estão recebendo neste momento e com que felicidade colocam nos braços, colocam no peito o fruto do seu amor. Mas te rogamos também pelas mãezinhas que estão no mundo espiritual e que deixaram seus filhos aqui na terra órfãos do seu carinho, mas certamente abençoados pelo amor de Deus. Nós rogamos por todas elas e que a misericórdia do teu amor também alcance aquelas pessoas, aquelas mulheres que neste momento intentam contra o seu próprio filho, para que vozes sutis, extraordinárias, sussurrem em seus ouvidos as palavras de amor que tanto necessitam, que são verdadeiros estímulos para a vida. Que a tua misericórdia, Senhor, e a tua luz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para a senhora, para todos que participaram conosco.